Olá, bem-vindos a novembro. Este mês falamos do ambiente e de como as empresas podem ajudar nesta luta contra as mudanças climáticas. Começo por falar no empresário moderno, depois sigo falando em fazer melhores escolhas e, por fim, partilho consigo como eu ajudo nesta luta contra as mudanças climáticas. Portanto, não saia daí. E começamos esta conversa falando de empresários e dos empresários modernos. Na minha opinião, eu penso que o mundo corporativo e as empresas desempenham um papel muito importante nesta luta contra as mudanças climáticas, uma vez que somos nós, os empresários modernos, que lideramos as empresas de hoje em dia e podemos, de certa forma, ajudar a que haja uma mudança na forma de pensar e na mentalidade das pessoas e, juntamente com governos, obviamente, caminharem na direção de algo que seja positivo para o planeta e, obviamente, para todos nós. Porque, na minha opinião, é impensável que hoje em dia ainda se acredite que não existe esta questão das mudanças climáticas, até porque temos evidências disso quase todos os dias, quando um pouco por todo o mundo ocorrem fenómenos climáticos que são aberrantes nessas partes em particular e obviamente noutras partes, e por exemplo aqui na Austrália, que por exemplo com os fogos, embora seja um país que é normalmente devastado por fogos florestais, o ano passado tivemos realmente um evento que foi completamente aberrante e que de facto devastou grande parte do país e que foi algo que não está de forma alguma dentro da normalidade ou daquilo que normalmente acontece na Austrália no verão com os fogos florestais. Portanto, tudo isto são provas de que realmente isto existe e que realmente está na hora de nos juntarmos e fazermos algo por isto. E quando falamos em mudanças climáticas e nos empresários modernos, falamos nas empresas modernas e os clientes, pessoas que procuram outras empresas para uma parceria ou para fazer negócios com essa empresa, comprar os seus produtos, requerer os seus serviços, etc. O cliente olha para os valores dessa empresa, para as suas filosofias e a forma de estar dessa empresa, para que também possa escolher de uma forma adequada se realmente é a empresa ideal para, com a qual quer trabalhar. Portanto, hoje em dia também já há essa preocupação e em muitos empresários isso acontece e a postura dessa empresa ou dessas empresas em relação a este assunto é de facto também um dos valores ou um dos critérios, por assim dizer, de escolha para uma parceria ou para um negócio ou o que quer que seja. E eu acho que isto é muito importante. E depois temos o outro caso em que, se formos a ver, uma empresa que seja amiga do ambiente e que realmente se preocupe com o ambiente, acaba por ser uma empresa muito mais eficiente. Pois, se formos a ver, terá menos lixo, menos desperdício e isso, na minha opinião, irá certamente traduzir-se em dinheiro no bolso e isso é óbvio e muito importante. Portanto, se formos a ver tudo isto num todo, é um aspecto positivo e que ajudará em todos os aspectos, ajudará a empresa a ser uma empresa moderna e mais eficiente, ajudará o ambiente, sem dúvida,
e ajudar-nos a todos. Portanto, eu penso que, e daí que, na minha opinião, o empresário de hoje em dia, o empresário moderno, é um empresário que realmente se preocupa com o ambiente e que tem atenção a este fenómeno e que é muito importante e que todos nós temos que terem atenção. E o empresário moderno e as empresas modernas, obviamente, para que isto tudo aconteça, tem que haver realmente escolhas mais adequadas. E, obviamente, isto é um equilíbrio de forças que tem que acontecer, porque, obviamente, qualquer empresário tem em atenção o ambiente e a forma como irá gerir a sua empresa por forma a que esta seja amiga do ambiente, mas também tem que olhar para a viabilidade e a rentabilidade da sua empresa, pois esta tem que ser rentável e tem que ter lucro, ou então não faria sentido existir. Portanto, tudo isto tem que ser um pouco um equilíbrio, por assim dizer, mas eu acho que muitas empresas têm estado a conseguir fazer um trabalho magnífico neste aspecto e têm conseguido encontrar este equilíbrio. Por exemplo, no setor da energia, eu penso que seja o setor que irá requerer mais investimento e neste aspecto eu penso que os governos poderão e deverão ajudar a que isto aconteça. Por exemplo, na Austrália ainda temos muitas centrais elétricas a carvão e estas deverão transitar para opções de energias renováveis, etc. Mas toda esta transição, obviamente, na minha opinião, passa por também uma ajuda do governo, mas também passa por um grande investimento. Em treino para que as pessoas consigam treinar e passar destas centrais elétricas a carvão para outro tipo de centrais elétricas que possam produzir energia de outras formas e até mesmo na infraestrutura que é necessária para que esta transição seja feita. Portanto, eu penso que este seja realmente o setor que necessitará um pouco mais de ajuda para fazer essa transição e para que possa realmente funcionar. Outro setor que tem vindo a alterar as suas práticas para melhorar um pouco neste aspecto têm sido as companhias aéreas e a aviação, com a questão das embalagens. É impossível pensarmos em refeições num avião que não sejam embaladas. É impossível preparar refeições dentro de um avião, uma vez que não poderá haver chama aberta, mas todas as refeições têm que vir preparadas e prontas a comer e ser só necessário aquecer. Portanto, é completamente impossível abolir de todo a embalagem no caso das companhias aéreas. Contudo, muitas têm optado por opções de embalagem que são muito mais amigas do ambiente e que são muito mais viáveis neste aspecto. Penso que tudo isto irá continuar. Os supermercados, na minha opinião, é um dos setores que ainda terá algum trabalho a fazer, uma vez que neste momento aquilo que temos é um verdadeiro bombardeio de plástico em que temos coisas embaladas que são desnecessárias. Portanto, temos muita embalagem que é desnecessária. Nós não precisamos de ter as nossas peras, as nossas maçãs dentro de uma embalagem de plástico. Elas podem ser postas dentro de um saco. Embora eu também não seja a maior fã dos sacos de plástico, existem neste momento opções amigas do ambiente em que podem ser realmente utilizados sacos que são biodegradáveis e que são mais fáceis de utilizar e até sacos que são reutilizáveis. Portanto, eu penso que isso será um dos aspectos em que os supermercados poderão realmente trabalhar e conseguir. As outras empresas, os escritórios, por assim dizer,
Há também algo em que podem pensar, ao imprimir um documento, pensar se realmente necessita de ter aquele documento em papel, porque caso não seja necessário, não só vai poupar em papel, mas irá salvar também a vida a muitas árvores que não serão mortas por causa do papel. Portanto, isso aí estará a contribuir para o ambiente. A própria escolha de maquinaria e de equipamento para os escritórios e para as empresas, se olharmos para, e até mesmo nas nossas próprias casas, se olharmos para equipamento que seja mais eficiente em termos energéticos, que consuma menos energia, etc., no final iremos ter uma conta de eletricidade muito menor e, obviamente, isso será lucrativo para a empresa e será lucrativo, ou melhor, será uma poupança na nossa casa. Portanto, eu penso que todas estas escolhas acabarão por fazer, no final, acabarão por levar a uma empresa muito mais eficiente e acabarão por levar a um ambiente muito mais feliz. E agora, como faço eu a minha parte em tudo isto? Bem, como tenho vindo a dizer nesta nossa conversa de hoje, é muito importante que as empresas façam a sua parte, ou cumpram a sua parte nesta luta contra as mudanças climáticas. E agora falo de como como a Updated Words, tem, desde o seu início, feito a sua parte. A Updated Words não é uma empresa, como sabem. Começámos como uma equipa de 2 tradutoras independentes e desde o início sempre foi a nossa preocupação termos cuidado com o ambiente e termos o ambiente em conta. É algo que ambas acreditamos e que ambas realmente defendemos acerrimamente. Por exemplo, na questão de imprimir documentos, apenas imprimimos documentos se realmente for necessário. Eu vejo, por exemplo, o meu caso, eu apenas imprimo documentos se for no caso de tradução certificada. Esta tem, portanto, é um serviço que eu presto e que tem de ser entregue em papel, portanto, as traduções têm que ser impressas, têm que ser carimbadas e assinadas. E, obviamente, há a necessidade de impressão, portanto, tem que imprimir estes trabalhos. Portanto, apenas os trabalhos de tradução certificada são imprimidos. Todos os outros trabalhos e tudo o resto eu não imprimo, a não ser que seja realmente algo que eu precise mesmo de imprimir. Em questão de utilização de papel, também tento limitar ao máximo a utilização de papel e caso utilize papel ou, por exemplo, na impressão de traduções certificadas, e infelizmente isto já me tem acontecido, noto que cometi algum erro ou que há alguma coisa que tenho que alterar, obviamente aquele papel não poderá ser utilizado, obviamente será reciclado. Também limito a impressão pela razão de que também quero minimizar a utilização dos tinteiros da impressora, pois a tinta, como nós sabemos, também contém químicos que não são muito bons para o ambiente e sempre que necessito de mudar os tinteiros da minha impressora, levo-os sempre para a loja onde estes são reciclados. Portanto, reciclagem e limitação no uso de papel sempre foi uma filosofia da Updated Words desde o início. Eu penso que se todos nós fizermos isto, acabaremos por ter uma empresa muito mais eficiente e acabaremos por também ajudar o ambiente. Eu acho que isto é algo positivo para todos nós. E por hoje é tudo, espero que tenha gostado desta nossa primeira conversa de novembro sobre o ambiente. Se por acaso tem alguma pergunta que gostaria de colocar, sinta-se à vontade, ou, por exemplo, partilhar alguma experiência que teve,
Partilhe, porque não? Partilhe e vamos fazer estas nossas conversas ainda maiores. Subscreva e assim receberá uma notificação de uma nova conversa todas as semanas. Eu desde já agradeço-lhe por estar aí desse lado. Tenha uma ótima semana. Até à próxima. Adeus.